E se eu te falar que é possível ter um retorno de investimento de até 124% em 3 anos com um projeto de RPA? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse é o Falando de TI. Eu sou Roberto Amaro e criei esse canal para conversar com você sobre as principais tendências tecnológicas. Você já deve ter percebido que eu gosto muito de comentar sobre os estudos feitos pelas organizações, porque eles sempre trazem insights interessantes para a gente. Hoje eu vou falar sobre o estudo feito pela Forrester chamado The Total Economic Impact of IBM Robotic Process Automation. E para falar sobre esse estudo eu vou dividir ele da seguinte forma. Primeiro eu vou dar um rápido overview sobre o que é essa pesquisa e como ela foi feita. Depois eu vou comentar sobre as principais descobertas desse estudo. Vou falar também sobre os custos envolvidos e o retorno total do investimento dela. Também vou dar detalhes da empresa pesquisada e qual o país dessa empresa. E esse momento vai te surpreender muito. E fechando, eu vou falar sobre os principais desafios dessa empresa. Mas antes de partir para o conteúdo, se inscreve no canal para ficar por dentro dos novos vídeos, ok? Bem pessoal, esse estudo foi publicado em novembro de 2021 e o objetivo foi fornecer uma estrutura de avaliação do impacto financeiro potencial do RPA em suas organizações, para entender melhor os benefícios, custos e os riscos associados a esse investimento. A Forrester entrevistou tomadores de decisão de uma organização que tem experiência no uso de RPA. A Forrester usou essa experiência para projetar uma análise financeira de 3 anos dos custos e benefícios associados à implementação do RPA. Antes de usar o RPA, o entrevistado analisou a quantidade de processos manuais em toda a sua empresa, esses processos que eram trabalhosos e propensos a erros. Essas atividades que levavam à necessidade das equipes se concentrar em tarefas repetitivas e de baixo nível, em vez de gastar mais tempo apoiando os clientes e aumentando as oportunidades de negócio. Após o investimento em RPA, o entrevistado usou bots para automatizar grande parte do processo de criação de contas, permitindo que a empresa reaproveitasse 80% da equipe de que tratava da criação das contas desses clientes. Além disso, a organização usou a automação para identificar proativamente 2% de atividades fraudulentas, evitando perdas significativas. Os principais resultados do investimento incluem ganhos de produtividade, redução de fraudes, melhorias de conformidade e melhorias na qualidade dos dados. Em seguida, a Forrester lista as principais descobertas em benefícios quantitativos e não quantitativos, que eu vou citar agora. Maior eficiência na criação de contas. Permitiu que 80% da equipe anterior passasse para tarefas de maior habilidade. A redução do esforço necessário para criar contas permitiu que a organização redistribuísse a maior parte da sua equipe para um trabalho mais estratégico. Nesse caso, a redução dos recursos necessários para a criação de uma conta foi de 10% no primeiro ano, 50% no segundo ano e chegou, pasmem, a 80% dos recursos de pessoas no terceiro ano da análise. Ao longo de 3 anos, esse ganho de produtividade valeu quase $740 mil para a organização. Redução aproximada de 2% dos casos de fraudes anuais. A organização adicionou um processo para identificar proativamente contas que poderiam ser fraudulentas no segundo ano de análise, permitindo uma ação antecipada para evitar essas perdas. Ao longo de 2 anos, esses benefícios valeu quase $255 mil para a organização. Melhoria dos processos devido ao redesenho dos mesmos. A criação de contas exigia cerca de 10 a 12 tarefas. Como parte da implementação da RPA, isso foi reduzido para 6 a 7, das quais 3 a 4 foram automatizadas. No geral, o tempo necessário para criar uma conta caiu de 2 dias para apenas 40 minutos. Melhoria na qualidade dos dados através da automação. As tarefas de entrada de dados eram propensas a erros. Uma vez que eles foram automatizados, esses erros foram eliminados. Além disso, antes do RPA, a equipe trabalhava com o cliente enquanto lia simultaneamente um documento ou preenchia um formulário como parte do recebimento dessas informações. Isso criou oportunidade para erros, que foram resolvidos com o RPA quando ele assumiu essa tarefa. Os relatórios de conformidade, principalmente aqueles que envolviam informações confidenciais. A necessidade de manter as informações confidenciais de contas privadas dos funcionários afetou alguns relatórios de conformidade. Ao usar bots, o processo de relatórios foi totalmente automatizado e esse risco eliminado. Isso teve um impacto na economia de tempo dos recursos, além de facilitar os relatórios sob as demandas que eram frequentes. Anteriormente, os relatórios eram gerados uma vez por mês devido às restrições de tempo e de recursos.
maior visibilidade. Ao utilizar o RPA, a empresa gerou um registro de execução de cada tarefa. Esses registros puderam ser inseridos em painéis, permitindo que o gerente tivesse uma visão clara do que os bots estavam fazendo e em que parte dos processos eles estavam. Antes de falar sobre os custos, você já é inscrito? Deixa o seu like para eu saber se você está gostando e se eu devo continuar fazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Os custos associados à solução de RPA DBM são estruturados por plataforma. Nessa análise, uma licença de plataforma foi exigida para cada um desses casos, foram 2 no total. Além disso, a organização usou os serviços profissionais da IBM para a implementação do RPA. O custo total das licenças e serviços foi de pouco mais de $84 mil. Vamos falar agora dos custos adicionais de software. Além da licença de RPA e dos custos de serviços, a organização precisou de um software adicional para dar suporte à solução, adicionando recursos em reconhecimento de caracteres, processamento de linguagem natural, análise de textos e outros serviços complementares. Esse custo de software totaliza um pouco mais de $300 mil ao longo dos 3 anos da análise. Também tivemos custos administrativos. Para identificar os casos de uso, implementar os bots e manter a solução, a organização precisou de uma equipe interna de 8 recursos, dedicando aproximadamente 25% do seu tempo nessa área. O custo total do tempo dessa equipe foi de quase $50 mil ao longo dos 3 anos. Em resumo, a entrevista e a análise financeira descobriram que a organização do tomador de decisão obteve benefícios de quase $992 mil ao longo dos 3 anos. A Forrester entrevistou o tomador de decisão de uma empresa que utiliza o IBM RPA, cuja organização tem as seguintes características. É um sistema de cooperativa de crédito com sede no Brasil, com 500 milhões em receita anual e 41 mil funcionários. Antes de implementar a solução RPA da IBM, a organização tinha muitos processos que envolviam uma grande quantidade de tarefas manuais e repetitivas. Essas tarefas exigiam muito esforço, eram propensas a erros e frequentemente causavam atrasos. O entrevistado observou como sua organização lutou com desafios comuns, incluindo precisando de até 2 dias para criar novas contas. Antes da implementação da RPA, a criação de contas exigia que a equipe coletasse informações de várias fontes, causando atrasos e oportunidades para erros. Além disso, esse tempo prolongado impactava a satisfação dos clientes. A identificação de fraudes foi um esforço considerável para a organização. Identificar contas potencialmente fraudulentas foi um desafio para a organização do entrevistado, exigindo esforço manual para reconhecer as principais características em conjuntos extremamente grandes de contas. Relatórios de conformidade envolvendo informações confidenciais eram difíceis de gerar. Devido às restrições no acesso dos funcionários a informações confidenciais, os relatórios mensais de conformidade levavam mais de 10 horas para serem gerados. Se o assunto ficou técnico demais, te indico esse vídeo aqui que eu falo conceitualmente do RPA. Pessoal, isso é tudo que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Até lá!